Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje temos o Jerônimo Guergue marcado aqui, Pedro Westphalen marcado aqui. Eu nunca vi duas faltas assim. Normalmente o programa está abarrotado, especialmente nessa época aqui, em que os eleitos comparecem. Mas nós temos aqui a nossa comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre, que fez uma belíssima votação, hein, Nádia? Deu 30 e quantos mil votos? 30.044 pois votos. É uma votação expressiva, né? Achei muito bom. Sem colar no Bolsonaro, diga de passagem, né? Porque se tivesse colado no Bolsonaro, já pensou? No primeiro turno... E como milica que és, né? Eu imaginei que fosse acontecer. Mas tu, acho que tu foi fiel ao Rigoto e ao Meirelles, né? No primeiro turno. Não? Deixa eu olhar bem. Foi fiel ao Meirelles e ao Rigoto? Vou falar que abriu meu coração. Primeiro, quero agradecer aqui de novo, estar contigo. Estava com uma saudade. Mas nós também. Tu não tem noção. Aí quando me ligaram, era para vir semana passada. Pois é. E aí não deu, mas fiquei muito feliz. O Brigadeiro Dias já veio aqui, né? Já. Sim, o Brigadeiro, não tinha dado. Aliás, a Fernanda Belchiona veio aqui, enfrentou 5. Foi um macharedo. 5 machos aqui contra ela e encarou. Outro dia a Luciana Genro também. Olha aí. Porque é difícil trazer gente de esquerda agora no programa, não está difícil. Mas são as mulheres que têm a coragem de vir. É verdade, é verdade. Dizer que é um prazer estar aqui novamente, aí, conversando com o teu público cativo. Aí. Com o nosso público, né? Sabe que... É uma participante efetiva do programa. Durante a campanha, muitas pessoas me falaram, sempre te vejo lá no programa, Paulo Sérgio, coisa boa, e manda um abraço para ele, enfim. É um prazer estar aqui. Efetivamente, quero agradecer, né? Se me permite, os 30.044 eleitores do Rio Grande do Sul que votaram na comandante Nádia, que entenderam a importância de termos um representante na Assembleia Legislativa que cuidasse da segurança pública com legitimidade. Aqueles que me perguntam, mas 30.044 chegou lá? Eu disse, bati na trave, fiquei como suplente. Mas nem tudo está perdido, enfim, continuamos aí como vereadora de Porto Alegre, trabalhando cada vez mais aqui pelo nosso município e sempre com o olhar do Rio Grande do Sul em tudo que nós pudermos ajudar. E estamos aí, né? Depois te respondo a outra parte para poder falar aí com o Osmar. Osmar Terra, 86.305 votos, hein? É voto, hein? Parabéns, que belíssima votação. E a gente tem que dizer isso, infelizmente tem que dizer isso, né? E não estava colado no Bolsonaro. Verdade. Porque os beneficiados foram aqueles que colaram no Bolsonaro de uma forma ou de outra, né? É verdade. Foi um vendaval político, né? Foi impressionante. Ninguém. Primeiro, eu não imaginei que tivesse essa renovação, né? Imaginava 25%. Pô, chegou a quanto no Senado? No Senado, não sei te dizer. Então foi a 67% por aí. E na Câmara Federal? A Câmara foi 52%. Bastante aí. Boa, muito, o dobro do que eu imaginava. Né? Todo mundo achava que ela não ia mexer muito por causa do fundo partidário e tal, mas foi. Quem não tinha fundo partidário, que era o PSL, elegeu a segunda bancada, 52 deputados. Foi um fenômeno mesmo, um fenômeno muito, muito poderoso, né, que aconteceu. Era até muito bonito de ver a população com uma militância espontânea, né? Não tinha partido, não tinha recurso, não tinha estrutura, não tinha aliança política, né? Foi realmente uma mobilização para mudar a forma de fazer política no Rio Grande, no Brasil, em toda parte, né? Foi avassaladora o fenômeno, né, que nós vimos aí. E a gente sempre aprende, né, na política. Né? Eu acho que tanto eu quanto a Nádia ficamos numa situação, né, meio no limbo, né, porque na questão nacional nós não tínhamos uma proposta competitiva, né. Eu sempre tive um candidato, mesmo que não sendo do meu partido, um candidato que eu apoiava, né, nas outras eleições foi assim, na última era o Eduardo, depois ele morreu, foi a Marina, né, foi o Serra, em outras eleições, o Alckmin lá em 2000.
Nós sempre apoiamos. E isso nos dá uma certa dimensão para o voto também, né? Nessa eleição eu fiquei com os votos do meu trabalho, da minha biografia. É verdade. Foi o que... Teve candidatos, como foi o seu caso, que o voto foi pessoal, né? Ele não teve nenhum tipo de bengala, né? Foi o seu caso do próprio Marcel também, que foi o mais votado dos federais. Marcel foi um fenômeno, né? Ele colou no Novo, mas não colou no Bolsonaro. E por aí as coisas aconteceram. Eu não imagino que tenha sido fácil, não, essa eleição. Foi uma eleição surpreendente. Foi muito surpreendente, porque a gente sabia que ia ter uma mudança, mas não sabia que ia ser tão grande. Né? E tomara que mude. Agora estamos torcendo para que o país mude também, né? Que as coisas... E que se estabeleça uma política com ética, né? Que se varra a corrupção definitivamente do cenário político brasileiro. Né, que se tenha segurança nas ruas, né, é isso que que a população votou, está esperando. E que se resgate também, de alguma forma, os valores familiares, os valores que foram deturpados aí nesses anos todos. Ele já está abrindo o voto dele aqui, com tudo isso que ele está dizendo. Né? Não, eu estou. São todos, é tudo preconizado pelo candidato Bolsonaro. Né? Eu acho que ele representa uma coisa que eu acredito, a luta contra as drogas, né? São as coisas que eu tenho lutado, de alguma forma, embora a gente estivesse em trincheiras diferentes, mas são as coisas que eu acredito. Ficaram na mesma trincheira. E o seu candidato ao primeiro turno? Meu candidato ao primeiro turno foi o Meirelles, era o candidato do partido. Sim, do partido. O Meirelles fez uma votação pequena, né? O Rigoto, a nossa esperança é que o Rigoto entrou... Se tivesse invertido... era mais competitivo. Era mais competitivo. Mas eu acho assim, foi tão avassalador esse fenômeno político do próprio Bolsonaro, que eu acho que qualquer que fosse a candidatura, a população tinha decidido já que deveria ser uma pessoa com o perfil do Bolsonaro, independente, não tinha vínculo nenhum com a política tradicional, né? Isso foi muito importante. A população defendeu isso com muita força. Né? Eu mesmo, meu eleitorado votou no Bolsonaro, né? E muitos me diziam, eu vou votar para presidente. Se tu não votar com ele, eu não vou votar em ti. Mas eu acho, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor e para a senhora, que eu acho uma grandíssima injustiça do eleitor brasileiro o que fizeram com Alckmin, governador 4 vezes de São Paulo, excelente governador, com Álvaro Dias, que foi um excelente governador do Paraná, e até com Ciro Gomes, que talvez vocês não concordem. Mas eu ouvi de um empresário gaúcho que se bandiou para o Ceará quando ele era governador e traçou um perfil completamente diferente desse do Ciro que nós conhecemos. Ele, inclusive, mostra que o Ceará mudou radicalmente depois que o Ciro Gomes foi governador do estado. Então, eu acho que esses 3 governadores, mais o próprio Meirelles, pelo que representou como ministro, tanto do Lula, que ele levou o Lula nas costas, essa que é a verdade, né? A economia brasileira foi salva pelo Meirelles, né? Eu acho injustiça com esses 4, sinceramente. Mas sabe... Só um tsunami como o do Bolsonaro para avassaladoramente passar por cima dessas pessoas. Eu diria um pouco mais do que isso. Só a indignação com a degradação da política, né, que estava havendo no Brasil, podia criar esse fenômeno, né? Foi uma indignação muito grande da população, e com razão. Não, e outra, eu ia comentar, eu acredito que essa eleição é a eleição que o povo acordou. Chega dos mesmos, chega do político aquele que está sempre realizando os conchavos, os acordos. Eu tenho uma posição muito forte de que eu sou contra o fundo partidário. Eu acho que isso não há igualdade na disputa entre os candidatos. E qual é a solução? A solução é acabar e cada um que faça com os seus recursos, com os seus recursos financeiros, com as suas capacidades. A senhora também é contra a doação de campanha? Eu acho que a doação é algo importante. CPF, a pessoa física doar para aquele que ela acredita que é aquele que ele represente. Porque a gente pode negar aqui que uma campanha política há gasto. Há gastos de quê? De impressão de material,
de impressão de santinho, de colinha. Já no marketing se fala, né, que há necessidade das pessoas visualizarem no mínimo 16 vezes ou 15 vezes aquela marca para que se chegue num supermercado, num bar e se compre aquela marca porque está ali sublinearmente descrito na memória da pessoa. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que não há também aquela votação para aquele que é mais visto. Então, por isso que eu falo, o fundo partidário deveria se pegar esse dinheiro todo e se colocar em saúde, educação. Não existe mais... Acabar com o fundo partidário e as pessoas que querem fisicamente. O Paulo Sérgio quer doar para o Osmar. Mas eu sou contra tanta coisa. Eu acho que a sociedade não aguenta mais pagar custos como esse. Do financiamento público de campanha, que não é público, financiamento privado de campanha. O dinheiro sai do privado, não existe dinheiro público. Exato. O dinheiro privado é recolhido através dos impostos e entregue na mão do gestor público. E a competitividade Começou totalmente contra o Bolsa Família. Eu achei, sinceramente, que o Bolsonaro fosse acabar com o Bolsa Família, dando um prazo para gerar emprego e renda. Vamos dar emprego para essa gente toda. Eu sei que estou com uma pessoa aqui que fez muito por isso, trabalhou nos bolsos, especialmente no governo Fernando Henrique Cardoso, mas eu estou dando a minha opinião aqui. Eu quero, e dizia o Getúlio Vargas, né, só o trabalho aumenta a dignidade do ser humano. É o único fator que aumenta a dignidade do ser humano. Concorda comigo, doutor Osmar Terra? Eu concordo que tem que ter, o Bolsa Família deve ser uma transição para a pessoa chegar ao... Que não é. Tem gente que, se não tiver o Bolsa Família, vai passar fome mesmo. Mas o problema é o seguinte, agora, tem crianças que não viram o pai trabalhar e não viram a avó trabalhar. Já tem crianças. E daqui a pouco tem bisavô que não trabalhou e o seu bisneto não viu ninguém trabalhando na família. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo. Talvez haja uma interpretação um pouco exagerada. O Bolsa Família, eu fui responsável pelo Bolsa Família. Eu sei, por isso que eu estou falando aqui na sua frente. E eu posso dizer que o Bolsa Família ele é um valor pequeno que as pessoas recebem. Eu sei. Né? A média hoje está em R$200. Né? A média que o somatório imputa um valor que a sociedade não suporta mais pagar. Tudo bem. E outra coisa, muita gente recebendo sem precisar. Né? Eu tirei 5 milhões de famílias do Bolsa Família, eram 15 Parabéns. milhões. Foi uma limpa. Nós tiramos 5 milhões que realmente, a gente cruzando as informações, elas não precisavam do Bolsa Família. E colocamos para dentro 3 milhões que estavam na fila, que estavam lá passando fome e não conseguiam entrar porque a vaga estava ocupada por quem não precisava. Então, com isso, a gente acabou com a fila. Não tem fila, o Bolsa Família, tu te inscreve hoje, amanhã, semana que vem, tu pode receber. Então, mas ele é um programa que nós criamos juntos o Progredir, que é um programa para gerar emprego e renda para as pessoas. Eu me lembro desse projeto aí que caminha junto com o Bolsa Família. Que deveria, ao menos, caminhar junto. Né? Caminha, É que precisa de um certo tempo para se impor, né? E junto com ele criamos um programa também de primeira infância, que é o Criança Feliz, que é para... A desigualdade, ela começa nos primeiros anos de vida, ela não começa depois, né? A criança, elas nascem com o mesmo potencial, mas elas já, nos primeiros meses e anos de vida, elas já começam a viver num ambiente mais estimulante, outro menos estimulante, inclusive verbalmente, em todos os sentidos. Uma criança aos 4 anos, filha de uma família de classe média, tem um vocabulário 40 vezes maior que uma criança filha de uma família pobre. E as duas nasceram com o mesmo potencial. É o ambiente, né? E se tu puder interferir nesse ambiente e ajudar aquela criança a ter um estímulo adequado, ela chega na escola quase em igualdade de condições. E aí muda a vida dela, muda a história de vida dela e da família. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente procurou trabalhar quando a gente estava cuidando do programa. Né? Tu me perguntasse, no primeiro turno, né, em quem eu apoiei. Eu acho que todos sabem, né? Eu fui convidada para ser vice-presidente do Meirelles. Convidada pelo ministro Carlos Marum. Marum, exato. Ficou 10 dias conversando comigo. E eu agradeci, apesar de ter ficado lisonjeada efetivamente com o convite. Uma por ser aqui do Rio Grande do Sul, outra por estar representando a segurança da Brigada Militar. Mas estava na moda, vice-gaúcho? Estava na moda, né? E brigadiana, né? Por estar levando o nome da Brigada Militar ali nesse convite. Eu achei muito interessante, fiquei lisonjeada, mas agradeci. Por quê? Porque não eram compatíveis as ideias. E desde o primeiro turno, principalmente numa das manifestações no Parcão,
que foi pró-Bolsonaro, ali eu abri meu voto para o Bolsonaro, efetivamente, por entender que ele seria o melhor, e é o melhor hoje, para o Brasil. E ali até a Rosane de Oliveira acabou fazendo uma nota, né, não entendendo bem, mas eu acho assim que nós estamos num momento e que as eleições mostraram o valor da caserna. Temos aí o tenente-coronel Zuco, tenente-coronel do Exército Brasileiro, que foi o deputado estadual mais... 166 mil votos. Mais votado. E não era conhecido na política. Não, e tivemos o companheiro dele, parceiro, né? Claro, com o Rui. Bolsonaro atesta. Não, estou falando federal. Ah, sim, que o foi Sanderson. O Sanderson, que é da Polícia Federal. Polícia Federal. Fez 88 mil votos. E no Brasil todo, 75 policiais militares, sem contar a Polícia Federal, sem contar a Polícia Civil, foram eleitos, inclusive o senador Major Olímpio, era deputado federal até então, concorreu para senador e está com uma vaga, foi eleito senador. Mostrando o quê? Os princípios da caserna, os princípios das pessoas que estão sendo avaliados pelo eleitor. Graças a Deus, o eleitor procurando pessoas que são como ele, que têm os mesmos valores, que queiram ética e transparência na política. Eu tenho grandes esperanças que nós vamos mudar, sim, o Brasil a partir deste 28 de outubro e daí por diante. Sabor irresistível. A qualidade já não surpreende mais. As linguiças e salsichões dos alimentos Castro estão aí disponíveis em toda a rede Zafari desde 1960. É um produto que nasceu lá em Pelotas, que eu comprava anos atrás, lá na década de 70, né? Espetacular. Né? Os embutidos, começa lá pela mignonzinho, a linguiça, passa pela calabresa, vai para a caseira, espetacular. O Cremers informa, Outubro Rosa é uma campanha destinada a alertar sobre a importância de medidas preventivas contra o câncer de mama. A recomendação é do Ministério da Saúde para que você faça o seu exame mamográfico. Ele deve ser feito anualmente. O autoexame também é importante. Quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, maiores as chances de cura. Procure um médico. Cremers, estado de alerta pela saúde. Esta ideia, não sei quem foi que criou, do Outubro Rosa, como também do Novembro Azul, né, que vem aí, que é da próstata, né? Eu acho fundamental, né? O senhor doutor Osmar Terra, que é um homem da saúde, né, construiu a sua vida na saúde, e eu acho fundamental que isso aconteça. O Cremers está aí divulgando este momento tão necessário, especialmente para o câncer de mama. Certeza, eu acho que... Para combater, né, o câncer de mama. Reavivar sempre a memória sobre os riscos. As pessoas tendem a se acomodar e a não se preocupar muito com o tempo, né? Vão deixando de se preocupar com questões que são importantes para a saúde. Nós estamos falando do câncer mais frequente, né? E isso é muito importante que seja lembrado, né? Que seja sempre lembrado. Aí as pessoas voltam a se cuidar de novo, voltam a procurar fazer a prevenção. Tem que fazer a prevenção, depois que está doente é muito mais grave. Todos nós sabemos da sua amizade com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor tem conversado com ele? Não. Não tem? Não tenho conversado. Eu gostaria até de saber, porque ele tem dado en passant a opinião dele a respeito desse quadro da vida política brasileira, né? Agora mesmo ele se manifestou contra o que disse o deputado Eduardo Bolsonaro, né, que alguns taxaram de infantilidade, como o próprio general Mourão, né? Mas eu acho que aquele negócio assim, às vezes, né, o prestígio, né, esse quadro eleitoral dá uma sensação de invisibilidade para as pessoas, né? Aí acabo dizendo qualquer coisa, né? Eu também acho que ele não pensa assim, mas disse, né? Ele acho que foi num contexto, ele tentou fazer foi infeliz, esta é a grande verdade. Ele podia ter feito isso de outra forma, né? Mas é o contexto, às vezes tem que ser avaliado também, né? Bom, Quanto ao Outubro Rosa, eu quero falar que tivemos domingo agora, ontem, né? Tivemos um grande movimento em Porto Alegre. Nossa, muitas mulheres ali, o Imama capitaneando aí as mulheres aqui de Porto Alegre. Fizemos uma caminhada muito bonita do Parcão até a Redenção, com algumas paradas.
a doutora Zero Mayra de manifestação Calef, política? Zero de manifestação política. Nem de um lado, nem de outro. Nem de um lado, nem de outro. Inclusive, na chegada, na redenção, a fala seria que nós estaríamos ali no Monumento do Expedicionário, Sim. que sempre as vitoriosas, aquelas mulheres que venceram o câncer de mama, acabam fazendo uma apresentação com as sombrinhas cor-de-rosas. E ali, naquele local, estava acontecendo manifestações políticas de ambos os lados aqui para governo do Estado. E houve, então, entendimento da organização que não chegássemos até lá para não se diminuir a manifestação do Imama, de tantas mulheres que estavam ali caminhando pelas mulheres que conseguiram vencer o câncer, por todas aquelas mulheres parentes, amigas de alguém que teve câncer e mais ainda daquelas mulheres que estavam ali para a conscientização da importância do autoexame, da importância de fazer a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente. Então, assim, um evento muito bonito que contou, sim, com várias pessoas políticas, inclusive estava a Maria Helena, primeira-dama do Estado, não fez manifestação nenhuma, caminhou como todas ali estavam caminhando, mas num movimento, assim, de demonstração de que as mulheres ali unidas estavam, sim, querendo mais saúde para a família. Tinham homens, viu? Importante dizer isso, que aí está o doutor Osmar, sabe, né? Que os homens também têm câncer. De mama também. De mama, né? E importante... É mais raro, mas também existe, raro, né? 10%, Muito raro. mais ou menos. Então, assim, Os quero casos parabenizar são não só o Imama, a Mayra Calef, a Niaia, que faz esse trabalho maravilhoso, mas todas as mulheres que se juntaram nessa grande onda cor-de-rosa, dizendo sim, é possível vencer o câncer, mas a prevenção é algo importantíssimo. E fazendo a lembrança para as mulheres que estão nos ouvindo, não precisa fazer só os exames, né, Paulo? Em outubro, os exames podem ser feitos durante todo o ano e importante É o mês do alerta, né? É o mês do alerta. O programa hoje sim, veja a educação dos entrevistados, muito diferente das últimas gritonas que estiveram por aí. É outro nível, o Luciano está dizendo aqui. Obrigado, Luciano. Paulo Sérgio, é melhor já ir se acostumando. Eu também acho. O Aceita povo... que dói menos. O Osmar Terra não sente constrangimento em ter servido o Temer, o presidente mais impopular da história? Isso até eu respondo. Ele não serviu o Temer, ele serviu ao Brasil. Esta é a grande verdade. Não se serve a uma pessoa que está representando ali o executivo como presidente da República. Se serve ao país. Né? É bom que o senhor esclareça. Isso que às vezes as pessoas não percebem. Porque o senhor... Aqui está um homem que nunca foi subserviente ao Temer. Hein? Ele foi o ministro e nunca colou os seus posicionamentos, a sua atuação ao presidente Temer. Nunca. Não, eu nunca... E eu lhe parabenizo por isso. O senhor nunca precisou disso. Não, eu nunca votei no Temer, né? É por isso que eu nunca votei, porque eu nunca votei no PT, né? Não votei nessas últimas eleições no PT. Mas eu me senti com a responsabilidade de quem tinha apoiado e feito acontecer o impeachment, né? Foi a nossa corrente lá dentro do Congresso que fez, praticamente viabilizou toda essa discussão e a votação do impeachment. Me senti na obrigação, quando o presidente que assume me convida, né, de ajudar a reconstruir, que na verdade foi um processo de reconstrução da economia, das questões sociais. O país estava literalmente quebrado, né? O país afundou, né? Estava numa recessão gigantesca, com desemprego, com as questões sociais, né? Tanto é que a população já estava saindo na rua pedindo saúde padrão FIFA, pedindo mudanças na educação, pedindo mudanças na segurança, para o país totalmente, com a segurança totalmente destruída, né? Então era importante, como brasileiro, né, o presidente me convidando para assumir uma área que era toda a área social do governo, eu me senti na obrigação até de fazer isso, né? E foi o que eu fiz, né? Eu fiz... Os problemas que ocorreram depois, foram depois desse processo inicial do governo, né? Não foram problemas que nos afetaram no Ministério, afetaram o país, mas não... O presidente fez coisas importantes, né? O governo avançou em coisas importantes, inclusive na área social, né? E eu tinha a obrigação de contribuir. Qual é o objetivo da vida pública de alguém, né? É contribuir para mudar a vida dos outros, para mudar a vida... para mudar o mundo, né? Eu faço política para mudar o mundo e tentar fazer esse mundo ficar melhor.
eu tinha obrigação de fazer o que eu fiz, né? Isso não quer dizer que eu concordasse com tudo ou que eu fosse parceiro do presidente na caminhada que ele fez com o PT, né? Porque ele virou presidente porque ele era vice do PT, não nos esqueçamos disso. O povo, à revelia da posição dos partidos, fez suas coligações aqui na planície. Mostrou que não almeja a prática da velha política e das negociações. Chega do toma lá e dá cá. Sirva isto de alerta aos que não se elegeram. Quantos caciques foram aposentados? Uma injustiça, porém, a não reeleição do senador Magno Malta. Aliás, duas. Também o senador Cristóvão Buarque não foi reeleito. O Jorge Lisboa Gueuser, lá de Erechim, está dizendo isso. O senhor concorda também? Eu acho que os que ele citou aí eu concordo. E concordo também. Eu vou puxar a brasa para minha sardinha. O Fogaça também, né? Tanto o Fogaça quanto o Beto Albuquerque seriam bons senadores, né? Os Fogaça seria resgatar a história dele também. Mas é a política, né? É o momento, né? Realmente foi... Nós fomos... o Brasil, a população, foi tomada de um sentimento de indignação que nunca havia sido tão intenso como foi agora, né? E é nesse processo que se transforma o mundo também, né? Que as coisas vão mudando. Eu acho que nós temos que entender isso e procurar estar em sintonia com esse novo Brasil que está começando agora com esse processo eleitoral. Paulo Sérgio, se o empresário que falou a respeito do Ciro Gomes traçou um perfil diferente daquilo que nós conhecemos, então quem errou, o Ciro ou o eleitor? Pergunta o Vilmar. Eu acho que os dois erraram. Primeiro, o Ciro virou extremamente agressivo, né? Que ele sempre foi uma pessoa de opiniões, né, e de enfrentamentos, mas não tanto como nos últimos anos até, né? Ele, depois que foi governador, que ocupou posições importantes na República como ministro, né, e foi ministro da Fazenda, do próprio Itamar Franco, né, e foi um bom ministro da Fazenda, foi ministro recentemente, mas ele mudou completamente a sua maneira de ser e de agir. Isso não tira dele o mérito de ter sido um bom administrador do Ceará. E nem de ter sido um bom ministro. É que ele extrapolou tudo, né? E, claro, aí o eleitor não corresponde. Eu até acho que se o PT tivesse, o Lula tivesse tido a inteligência de indicá-lo para concorrer, a situação seria outra. Eu não sei se vocês pensam assim. Porque os votos dele não foram votos de petistas. Os votos dele foram votos de pedetistas e no Ceará, onde ele governou, ele ganhou. Então foi aí que lastrou seus votos, mas acho que ele poderia ter sido, e não sou cirista, né, já que se usa muito ista agora, né, eu acho que ele poderia, e citei aqui o exemplo também do Alckmin, e citei aqui o exemplo do Álvaro Dias, que foram excelentes governadores. Acho que o voto que eles tiveram não foi o voto que correspondia à capacidade de cada um. Mas aí isso eu entendo assim. O Alckmin e o Ciro caem naquele recorte de políticos antigos, com práticas antigas e que o povo não quer mais. Acabou. Que nem é a questão de o que fez, o que não fez. São nomes que estão há muito tempo. Eu acho que o eleitor quer hoje a renovação, que é a tentativa de pessoas novas, do povo mesmo. E não querem mais os Quem foi antigos. o melhor presidente da República nesta nova República que vivenciamos desde que o Sarney assumiu? Foi Itamar Franco. Para mim, foi o melhor presidente que nós tivemos aí. Né? E ele nunca representou a velha política, ele representou a política honesta, decente, correta, realizadora, empreendedora. Mas que ano ele é isso foi que se precisa. Hein? Que ano ele foi? Ele foi de 93 a 90 ele ocupou... Não, 92 a 94. 92 foi a o 94. mandato tampão do Collor. Pois é, e aí já era um momento em que não se tinha tantos escândalos. Podia até ter a roubalheira, mas não tinha escândalo. Mas o Itamar já era, quando assumiu, um velho político, depois se elegeu governador em Minas. Não é porque a pessoa foi político antes e exerceu funções públicas. Mas tinha gente nova concorrendo à época. Que ele eu não me representa lembro. incompetência. Mas eu acho que à essa época eu não me definição. lembro quem concorreu Mas com ele. Até Tinha porque tu gente não pode nova. dizer que a nova política está certa. Nós não podemos dizer porque ela vai acontecer agora. Eu acho que É nós temos que muito dar prematuro. Mas dizer tem isso. que ver quem é que concorreu com ele à essa época. história de... o Itamar, eu quero dar um depoimento pessoal aqui. Eu era prefeito quando o Itamar foi presidente. E todos os projetos que eu fiz, de escola, Sim. todos, eu mandava para Brasília e vinha o recurso e ninguém atravessava, não tinha nem deputado, não tinha nada.
Era um projeto, tudo funcionava no piloto automático. O Murilo Ringel, que foi o ministro da Educação, eu fiz 2 escolas belíssimas em Santa Rosa, só mandando para lá, entrava no sistema, eles respondiam, vinha o recurso e se fazia. Isso é uma novidade na política, que hoje, para tu conseguir alguma coisa, o deputado tem que intervir. Passa por emenda parlamentar. Emenda, o deputado tem que intervir. Isso quando não vem a parte corrupta pedindo propina, né, para fazer alguma obra. O governo do Itamar foi limpo. Foi um governo exemplar. Eu acho que esse negócio da velha política, ele está equivocado. Nós estamos cansados de corruptos. Essa que é a grande verdade. Mas nós temos que saber diferenciar o político tradicional, honesto, decente, realizador, empreendedor, do político corrupto. É da corrupção que nós estamos cansados. A velha política que eu nós estamos cansados. me falo, que eu estou falando, é exatamente essa velha política dos conchavos, do troca-troca. Perfeito. Não é do... Mas não achar que todo aquele que já é político há tantos anos está errado. Não, até porque tem gente política aí há 40 anos que não tem um processo de improbidade administrativa, e eu acho que a experiência é boa. Está aí o Sartori, está aí o próprio Rigoto, né, que foram pessoas absolutamente corretas. Um Olívio Dutra pode ser o que disser deles, mas não são pessoas desonestas. Com certeza. Eu acho que ser honesto é uma parte muito importante. São 2 coisas importantes. Ser honesto e mudar a realidade que a gente vive. Também não adianta ser só honesto. Sim, claro. Tem que até ter porque a incompetência traz tantos prejuízos, né, quanto a corrupção. O incompetente, aquele das obras mal feitas, das obras inacabadas, das obras desnecessárias, que está ligado à incompetência, isso traz tantos prejuízos contra a corrupção. Só que nós temos corrupção, mas incompetência. Isso Não, e teve uma pesquisa, antes das eleições, o que o eleitor queria dos seus candidatos. E o que chamou mais atenção foram 2 pontos, que fosse honesto e objetivo. Isso devia ser algo comum, né? Algo base, obrigação para qualquer político. E que tivesse ali respostas como ser um gestor, ser, enfim, criativo, empreendedor. Mas não, nós estamos ainda retornando à velha questão de honestidade, de valores e de objetividade, né? De não se falar. Acho que a política ela é uma arte nobre, ela não é essa coisa horrível que é mostrada na televisão, né? A política ela é a capacidade de articular as forças sociais, econômicas e transformar o mundo. A humanidade progrediu por ações políticas, né? Como também fez muita coisa ruim por ações políticas, né? Guerras, destruição. Mas a construção do mundo novo é uma tarefa política de grande monta. Foi como o Barack Obama fez nos Estados Unidos. As pessoas têm que ter essa compreensão que a política não é necessariamente só a pessoa ser honesta. Ela tem que ser honesta, é obrigação. Isso aí não tem que discutir. E eu colocaria mais uma coisa, que tivesse uma profissão. Que não faça da política a profissão. Homens e mulheres que têm suas profissões, que já têm suas histórias antes, que já fizeram, que estão fazendo, podem fazer mais para a política. Eu acho que a oxigenação da política é sempre importante. Eu dizia no quartel, quando tu fica muito tempo no mesmo local comandando, tu já não consegue enxergar mais a teia de aranha. Então, assim, a transformação, a renovação é importante para se ter novos olhares. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas e se transformam em vinho. Chegam à sua taça através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Atenção, cooperado Unicred, antecipação do 13º vantagem para você e sua empresa. Assim como você quita o salário dos colaboradores e também consegue resolver as despesas de fim de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com seu gerente Unicred e faça uma simulação. Ele terá prazer em atendê-lo. Vamos agora ao quadro de saúde com a médica da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense de Medicina e também presidente da Bienal do Mercosul. Gilberto, que criou o Instituto Oncológico Kaplan,
tem na sua equipe médicas fantásticas. Aí está a doutora Raquel Campani para trazer o nosso Momento Saúde. Fale, doutora Raquel. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. A imunoterapia é uma forma de tratamento desenhada para estimular o nosso sistema imune, tentando fazer assim com que ele ataque a célula cancerosa. Existem vários tipos de imunoterapia, mas as mais recentemente aprovadas para uso no Brasil chamam-se anti-PD-1, onde a medicação atua de forma a romper um bloqueio formado pelo tumor no nosso sistema imune. Dessa forma, o nosso próprio corpo passa a reconhecer novamente a doença como um organismo estranho e a combatê-la. As vantagens vistas até agora com esse tipo de tratamento são principalmente os efeitos colaterais que são mais brandos quando comparados ao tratamento quimioterápico convencional e as respostas que costumam ser mais duradouras. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Seria um bom ministro. Deputado Osmar Terra, que tem feito uma diferença enorme aqui para a região noroeste. Um grande abraço a ele, Zelindo Cancian, da Rádio Noroeste de Santa Rosa. O Zelindo é um querido amigo, grande parceiro e um comunicador que faz a diferença na mudança da vida da sociedade lá. Eu quero agradecer aí, o Zelindo sempre foi um parceiro importantíssimo. Faz muita diferença para a cidade e para a região. Paulo Sérgio, eu sou o Carlos de Esteio, já conheço o Carlos aí, nosso parceiro aqui. Tu falavas que o PT se tornaria um partido nanico. Hoje o PT elegeu a maior bancada de deputados federais, 56, e a maior bancada na Assembleia Legislativa, 8 deputados estaduais, maior bancada de deputados federais gaúchos, 5. Elegeu 3 governadores do primeiro turno e está no segundo turno disputando a presidência. É o partido preferencial dos brasileiros. Pesquisa Ibope, 25%. A soma dos outros partidos não atinge a metade do que o PT atinge. Mudou de opinião agora? Abraço. Eu tinha a sensação, como achei que só renovaríamos em 25%. E eu repito aqui, achei que terminaria como o partido nanico. Não terminou. E a pesquisa do Ibope, dizer que a pesquisa do Ibope, a última, falhou, né? Diz que o Reis não se elegia senador e que o Fogaça faria a maior votação. Então, eu tenho minhas dúvidas. É que a eleição para senador, ela pode levar essa confusão, que as pessoas foram sabendo que podiam votar em 2. Deu muito essa confusão e refletiu nas pesquisas. Né? E as pessoas respondiam só. É uma eleição muito complexa, de 2 votos. É muito complexa. E as pessoas não entenderam. Teve muita gente que chegou na frente da urna, as pessoas me deram depoimento, chegaram na frente da urna, votaram para senadora, daqui a pouco aparece senadora e achavam que a urna estava com problema. Sim, que não, tinha que votar. Os eleitores não elegeram a brigadiana porque ela é autoritária, usou da sua condição de comandante para essa troca de cabeças. O Nelson Cunha está dizendo isso. Deve ser o nome que eu usei, que é comandante Nádia. Deve ser isso, Nelson? É, isso aí. Está falando. Mas muito autoritária, comandante Mas Nádia. olha, sabe que desde criança a gente gosta de ter... E o marido dela é major, hein? Ela é tenente-coronel. Limites, ter tudo aquilo que traz a caserna. Por isso que eu continuo com o comandante Nádia e não vou largar. Porque lá dentro do quartel a gente aprende disciplina, tem hierarquia, são valores que eu jamais vou largar, Nelson. E isso aí, vota em mim quem quer. Aquelas pessoas que querem que aqui no Rio Grande do Sul, que em Porto Alegre, que no Brasil se tenha, sim, todo um cuidado com a ética, com a transparência. Virtudes essas que nós militares temos. Está aí, as eleições mostraram mais de 75 policiais militares, todos também com o comandamento aí eleitos. E agora, como presidente aí, um candidato fortíssimo também do Exército Brasileiro Militar. Então, o comandante Nádia não vai sair. Salmeron Vieira, nunca votei tão bem para deputado federal como este ano. Votei no doutor Osmar Terra. Obrigado. Só manifestações favoráveis aí, doutor Osmar Terra. Isso Obrigado. É prestígio. É o meu 6º mandato que eu vou começar agora. Né? Então, agradeço, porque chegar ao 6º mandato não é uma coisa simples na política. Né? E sempre com um voto em cima do trabalho, da opinião do trabalho. Nunca comprei um voto, nunca tive... sempre em cima das propostas, em cima do que a gente pôde fazer como prefeito, também como deputado, secretário de saúde, 8 anos aqui do Estado, né?
e agora ministro do Desenvolvimento Social também. Então, é um orgulho que eu tenho, é um legado que eu deixo para os meus filhos, né? De poder ter construído, ajudado de alguma maneira a melhorar O senhor tem quantos filhos? Tenho 2. 2? 2, né? Qual é a idade? Eu sou pai velho. Um tem 13 e outro tem 10. Já tem 13. Eu vi na cena. Me lembro da sua esposa grávida, né? Participando do programa comigo, né? Ela continua desempenhando as funções. Sim, ela fez agora o doutorado. Doutorado? Né? Terminou o doutorado dela, né? E está agora trabalhando com pesquisa. Né? Pesquisa. Maravilha. Um abraço nela. Paulo Sérgio. Obrigado. A mesa hoje está de primeira com a comandante Nádia e o deputado Osmar Terra. O Zenon está dizendo aqui. Obrigada, Zenon. Obrigada. Muito obrigado. Comparar Fogaça com Cristo, como é que é? Aí é demais. O Paulo de Torres, o senhor comparou? Como assim, com Cristo? Não. Não entendi. Comparar Fogaça com Cristo? Não, ela deve ser Cristóvão Buarque. Aí é demais. Ele disse, deve ser Cristóvão Buarque. Aí é demais, o deputado Osmar Terra, o Paulo de Torres. Não, acho que não é demais. Acho que o Fogaça fez um grande trabalho como senador. Deixou marcas muito importantes, mudou muita coisa com a legislação. Ele era o que pegava assim, a parte mais complexa e difícil das leis que eram votadas no Senado, né? Deixou um legado muito importante. As pessoas cansaram de ouvir discursos vagos e viram no líder das pesquisas o combate a temas como segurança, família e escolas, trocando a ideologia pela educação, ideologia de gênero. Marcelo Portes de Canoas. Boa noite. Gosto muito dos posicionamentos como os da Nádia, mas não voto em quem não cumpriu todo o mandato. Benhur da tristeza. Ué? Ana de vereadora deve ser, que eu estou com 2 anos de vereadora. Sim, mas qual é o problema? É um direito, né? É um direito, E eu quero falar, que eu esqueci, semana passada estive em Mato Grosso, em Cuiabá, na capital, fazendo a capacitação dos policiais militares daquela polícia na Patrulha Maria da Penha, porque também entendeu a Polícia Militar e o governo do estado do Mato Grosso, o secretário de Segurança Pública estavam presentes, desembargadores, promotores públicos e Ministério Público, Defensoria também, além dos órgãos ali que trabalham com a questão da mulher vítima de violência, me convidaram para eu poder ir lá capacitar todos esses policiais militares também para trabalhar na Patrulha Maria da Penha, que eu acabei coordenando, implementando aqui no estado em 2012. Então, eu acho que isso é uma coisa importante de nós falarmos das polícias que também estão querendo se adaptar aos novos tempos. As polícias estão embaixo, depois do episódio lá em Minas Gerais, terrível aquilo, hein? Policiais fazendo escolta de empresários bandidos, né? Convenhamos. Né? Mas aí não é polícia, vamos deixar claro. Negra, são alguns polícia policiais. Civil. Sim, alguns policiais e era da Polícia Civil. Para ver também que qualquer profissão tem os bons e os ruins. Sim, com certeza. Eu fico criticando os jornalistas, tem os bons, tem os ruins, tem os políticos bons e os ruins. São todos seres humanos, né? Tem seus erros, Mas, ali foi... Uma vergonha, uma vergonha. Também concordo com o deputado Terra. Se o Paulo Sérgio quer ressuscitar o Brizola, eu não disse isso aqui, o Paulo Sérgio não esqueceu quem foi o Brizola, demagogo dos infernos, Carla de Ipanema. Vocês não imaginam que ele tenha sido isso, né? O Brizola foi uma grande liderança. Né? Não sou brizolista, né? Eu estou falando do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes não mereceu a votação que teve, que, aliás, de todos esses governadores, que foi o Alckmin e o Álvaro Dias, ele foi o que teve o maior... O do Álvaro Dias, então, foi muito triste. Eu lamento profundamente que um governador da estirpe do Álvaro Dias tenha tido, literalmente, uma condenação nas urnas. Aquilo foi condenação dele, do Meirelles, do Alckmin, não tanto do Ciro, mas esses três aí. É que o clima, o momento não era deles. Não adianta, pode botar o Jesus Cristo de volta candidato, que o momento era um momento de grande mudança. De grande mudança, eles não iam conseguir. Em qualquer circunstância, eles não iam conseguir, eu acho, né? Ali era a vez do Bolsonaro, não tinha jeito. Não tinha. Jeito. E nada cola no Bolsonaro, né? Pode acontecer o que acontecer.
que não muda. Ele é uma necessidade. As pessoas estão depositando no Bolsonaro tudo que elas acham que tem que ser na política. A independência, né, a autenticidade e fazer o que ele está falando que ele vai fazer. Quer dizer, a questão da segurança pública hoje, para mim, é uma emergência no país, né? É um movimento. É um movimento. Esta eleição foi a eleição dos movimentos. O movimento bolsonarista foi imenso, né? Uma urgência. E a questão também dos valores familiares, dos valores. Eu acho que isso é... O Bolsonaro representa muito isso, né? E as pessoas botaram mais algumas coisas que elas acham ainda nele. Então ele não está nem indo na campanha, ele não está aparecendo, não está falando no palanque, não está falando em lugar nenhum. Não precisa. Não tem partido, não tem aliança. E vai fazer... Eu acho que vai ser o presidente mais votado da história do Brasil. Não, e até porque a questão da segurança, hoje eu ainda falava na Câmara de Vereadores, usei a tribuna para falar isso, por conta desses últimos acontecimentos aí, dessa menina de 9 anos, que foi raptada. Absurdo. É um absurdo, né? Aí eu concordo. Bolsonaro não vai fazer algumas coisas que eu achei que ele ia fazer. Já está dando 13º Bolsa Família, que ela é contra. Ele já não é mais a favor da pena de morte, que eu sou a favor. Eu digo assim, então, hoje a criminalidade avançou de tal forma... O deputado Osmar Terra ficou horrorizado comigo aqui, né? Não, eu acho que as penas têm que ser muito duras. Nós temos um código penal muito frouxo, muito ruim. Pena de morte já temos no Brasil. Agora, a pena de morte... Essa menina foi condenada à morte. A pena de morte... E foi executada. Com certeza. Sem julgamento. E a questão da segurança é algo que vem primeiro, mostra as eleições e as urnas que botaram muita gente da área da segurança, elegeram muitos policiais federais, policiais rodoviários, policiais civis, policiais militares, mostrando que a população está carente, está necessitada de segurança pública, que está desse jeito por conta de alguns pontos que eu vou falar agora. Estatuto do Desarmamento. Ele veio para desarmar o cidadão de bem. Apesar do plebiscito que disse que queria o armamento. E o governo fez tudo o contrário, foi do desarmamento. E vamos falar, vamos dar nome. Começou com o Fernando Henrique, essa questão do desarmamento. E só foi consolidada ali com o Lula, mas que estão na mesma ideologia. O plebiscito ali. foi no governo do Lula. Foi no governo do Lula. Não, do Dilma já, né? Foi no Dilma. Do Lula. Foi Lula. Do Lula. Foi no Lula ainda. E esse Estatuto do Desarmamento, que eu estava dizendo, desarmou a população de bem. Alguns programas aí querem dizer, nos Estados Unidos fizeram um massacre, mataram tantas pessoas, só que eles esquecem de dizer que nos locais em que aquele atirador matou várias pessoas eram free zone, que eram locais livres de armas. Por quê? Exatamente para mostrar que o criminoso não quer colocar a sua vida em risco. Então, a criminalidade aumentou no Brasil exatamente por isso. Estatuto de Desarmamento e a legislação de processo penal nossa é uma legislação arcaica que, vejam bem aqui, aquele pessoa que mata, tira a vida de outra pessoa, que se pegar 30 anos de pena no regime fechado, ele não vai cumprir. Por quê? Porque nós temos 1/6 da pena. Então, de 30 anos passa para 5 anos. E ainda ele não vai cumprir os 5 anos, a senhora e o senhor que estão nos ouvindo aí, porque tem algo chamado de progressão de regime de pena. No máximo, em 1 ano e meio, 2, ele está na rua, no regime semiaberto. Foi o que aconteceu agora com o Papagaio, há um mês atrás. O Papagaio, o maior criminoso de banco, de carro forte, foi preso porque estava no regime semiaberto. E preso com o quê? Com um arsenal fortíssimo do calibre .50. E quando a gente fala que as pessoas têm que ter seu armamento, que é um direito de autodefesa natural, do indivíduo, isso, as pessoas ficam horrorizadas. E aí a gente vê uma menina de 9 anos sendo raptada, morta, por alguém que não se sabe ainda, uma mulher grávida aqui, o companheiro levou, arrastou, matou, estuprou. E qual é a pena? A pena do criminoso não pode ser menor que a pena da vítima. E é isso que o Bolsonaro está dizendo. E é isso que as pessoas querem. As pessoas, para ir no posto de saúde, precisam de segurança. Aqui, mês passado, tu lembra, Paulo Sérgio? Entraram no hospital no Conceição, 10 horas da manhã, 4 indivíduos criminosos armados para resgatar um quinto que estava ali, balearam as pessoas que estavam ali indo buscar saúde, mataram um guarda. Então, assim, o Brasil tem uma coisa gravíssima. É o país com o maior número de homicídios do mundo. Isso só acontece num país
quando a autoridade pública é omissa, e é omissa há muito tempo. Há mais de 20 anos que esse país tem uma legislação que cada vez fica pior, cada vez fica mais frouxa. Há mais de 20 anos que esse país não tem uma política de segurança pública, agora que foi criado o Ministério, e agora que fez a intervenção no Rio, começou a ter alguma coisa, mas em decomposição, toda a área de segurança pública, apesar do valor individual dos policiais, né, é uma área que não tem uma política para ela. A política de drogas, a epidemia de drogas que nós vivemos... Né, e não adiantou nada a intervenção no Rio, né? Convenhamos. Não botar militares que não estão preparados, meninos que estão servindo o exército, que não estão preparados para enfrentar a bandidagem. Porque a legislação é fraca também. Eu acho muito injusto isso. Então, o goleiro Bruno está solto, né? Agora parece que prenderam, porque pegaram ele num bar bebendo e tal. Mas o sujeito que matou a namorada, esquartejou, deu para os cachorros comer, sequestrou o filho. E tá solto. Quer dizer, ter progressão de pena para crime violento é um absurdo. Né? É penalizar a vítima, novamente. É penalizar a vítima. Nós temos que ter uma legislação duríssima e muito tempo em regime fechado para quem cometer crime violento. Muito tempo. Mas... Eu sou a favor até da prisão perpétua. Né? Isso aí. Eu sou contra a pena de morte. Eu já estou além disso. Mas eu acho que tem que tirar da rua, tem que proteger a população que está na rua. Eu tenho esperança, viu, nesse Brasil que se avizinha, esperança nas casas legislativas que vão fazer a depuração necessária. Não é só o presidente que vai fazer isso. Não, exatamente, nas casas legislativas. E não pensem que é no piscar de olhos. Assumiu dia 1º de janeiro e já está tudo resolvido. Eu tenho esperança nas casas legislativas que vão construir presídio. Tem que hoje construir presídio. Infelizmente, nós vamos ter que prescindir momentaneamente, construir escolas para construir presídios. Não, assim, as casas legislativas, eu tenho esperança nelas, que elas vão depurar normas e legislações que têm cunho socialista, do socialismo que faz com que a criminalidade avance. Então, por certo, e presídios, por certo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, isso aí não é, isso é uma invenção que fizeram, é uma ideologia inventada, porque nos países socialistas, como a China, o número de homicídios é quase 40 vezes menor que no Brasil, a taxa é 40 vezes menor. Eles são duríssimos. Inclusive com pena de morte para tráfico de drogas. Há pouco tempo atrás ele cortava a mão do ladrão. São duríssimos. Né? Existe aqui uma invenção ideológica do Foucault, de filósofos e tal, que inventaram e propagaram nas faculdades de direito, nas faculdades de psicologia, né? E criaram uma massa crítica de gente que trabalha para reduzir pena, e que alimenta, não tem explicação. Se é o país com o maior número de homicídios do mundo, não tem explicação, está desse jeito até agora. Não tem explicação. Espero que agora... Em Cuba mesmo, não tem criminalidade em Cuba. Não tem criminalidade. Não tem. É prisão perpétua para tráfico de droga. É tudo diferente daqui. Aqui o Brasil é uma jabuticaba nesse ponto. É uma jabuticaba. Perfeito. Que levou a essa criminalidade odiosa que nós estamos vivendo. Diga para a comandante Nádia que eu sou a moça que abraçou ontem na Redenção Margarete de Viamão. Querido. E ela diz: concordo, comandante Nádia, o povo deseja muita renovação, esperança em mudar. Chega de corrupção, contrariando, estou contando os dias para ver o novo presidente varrendo estes ladrões da vida brasileira. Margarete Viamão. E que continue a Lava Jato. Obrigado, Margarete, pelo teu carinho. 340 WhatsApps já chegaram. Hein? Nossa, que bom. Olha aqui. Agora são todos Itamar. O Terra e a dona Nádia falam como se não pertencesse aos iguais dos anos 40, o Adair do Centro. Eu não sou igual, eu sou nova. Não vivesse o governo Itamar Franco? Não, mas não me bote nos mesmos sacos aí. Eu vivi como prefeito e achei muito bom o governo do Itamar. Excelente, para mim foi o melhor, vou repetir isso, foi o melhor governo desde que a democracia foi reinstalada no país. Me explica uma coisa sobre os políticos honestos. Se o cara é honesto, como pode continuar filiado a uma quadrilha? Pode ser do PMDB, do PSDB, do PT, o Arri Carlotto. Eu acho que ser honesto é uma obrigação e não tem... Todos os partidos têm, com todas as profissões, tem gente que é desonesta e tem gente que é honesta, né? Eu posso te dar um número grande de honestos no PT, no PP, né, no PMDB. Eu disputei a liderança com o Eduardo Cunha. Disputei a liderança da bancada com o Eduardo Cunha. Perdi a votação, mas disputei.
Nós tínhamos toda uma corrente que não queria nem pintar do Eduardo Cunha de líder, nem de presidente, nem de nada, né? Então, isso existe em todos os partidos, como existe na vida, existe em cada profissão. Boa noite, Paulo Sérgio. Mesmo trabalhando muito, no mesmo lugar há muitos anos, nunca deixei acumular uma telha de aranha. Diz aqui, uma telha de aranha. Uma telha. Telha de aranha. E quando saio, sempre deixei uma porta aberta. Boa noite a todos, José de Santa Maria. Olha aí, viu? Muito bem, foi para a teia de aranha. Mas na área do executivo, no legislativo, nós temos que fazer mudanças importantes. Quero dizer que os países, aqueles que o Osmar estava falando ali, eles são socialistas e ali opera a ditadura, né? Vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Comandante Nádia, seu ponto final. Eu quero conclamar aí os brasileiros e brasileiras que nesse próximo domingo nós temos eleições, né? E como tal, nós temos que exercer o nosso papel de cidadãos. A cidadania está aí, vamos ter muita tranquilidade nessas eleições, mas dizer que se quisermos que as nossas façanhas sirvam de modelo a toda a terra, nós não podemos ficar dormindo em berços esplêndidos. A mudança é importante e vamos aí votar com muita segurança para a mudança do Brasil, eu diria. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e aqui no Rio Grande do Sul, muita coerência. O hino rio-grandense está certo, o brasileiro está errado, então. Viu? Ali não podemos o seu jeton de hoje, Chassanitas, para me deixar mais calma. Deputado Osmar Terra. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui debatendo, mas eu queria fazer uma observação que eu ouvi muito nessa campanha sobre a questão da renovação. Acho a renovação fundamental. Na vida, a gente tem que renovar e a vida leva à renovação. Agora, é importante a experiência também para não cometer erros, né? Só renovar, nós podemos estar renovando com os novos corruptos, né? Eu acho que a história de vida das pessoas é importante ser avaliada, né? A história de vida íntegra, né? Honesta, essa também pesa, inclusive para os novos, né? Que vem por aí e que terão que vir por aí, né? Então, eu acho que a experiência ajuda a mudar o mundo, né? Os grandes momentos da humanidade foram pessoas muito experientes que conduziram a um final feliz, né? Então, eu acho que também a gente tem que considerar isso na avaliação que a gente faz. Aniversário sábado, Bruno Eizeric, do Monteiro Lobato, Carlos Alberto Schetter, nosso grande empresário, engenheiro, a Ana Febernati, também o André Meyer da Silva, o Ademar Pedro Capelari, o Bruno Fournier, o José Gomes Temporão, de aniversário também no sábado, e a Aline Vitorino. Domingo, a ministra Laurita Hilário Vaz, o Wilson Neuer, o Manuel Disseu Ribeiro Neto, da nossa Itati, Água Mineral, a nossa querida Micheline Matos, financeira aqui da Rede Pampa, o Ayrton Malinsky, o Thierry, que é médico também, seu colega, o Thierry José Antônio Souza de Oliveira, entre tantos aniversariantes. Parabéns a todos aniversariantes domingo. E na segunda-feira, o Marco Antônio Daneluz, a Fernanda de Souza Moreira, a Marja Zaluski, o Alberto Freitas, publicitário, diretor da Matriz, o Ari Vanazzi, o Otaviano Busnello, da Savaralto, o Jorge Pretz Filho, da Ipiranga, o general Altair de Freitas Cunha, a nossa Cirlei Dias Gomes, um beijo, Cirlei, o Adir Nogueira, publicitário, Júlio César Correia, Comereliene Santilli, todos aniversariantes deste fim de semana. Quem? E o Ayrton Vargas, que eu não vi a foto dele aqui hoje também, né? Filho do nosso ex-deputado Ayrton Vargas, né? Um grande abraço ao Ayrton Vargas. Obrigado, comandante Nádia, obrigado, deputado Osmar Terra, venho sempre, né? O deputado tem que vir mais, né? O comandante Só me convidar Nádia. que eu venho agora. Não, tem que vir, está à sua disposição o programa. Como ministro, ele ficou muito tempo fora. Mas o Marum veio muito mais que o senhor aqui. Bom, mas o Marum é um ministério diferente. O Marum quase todo fim de semana estava em Porto Alegre. E já reservou a vaga dele para a semana que vem, que ele vai estar em Porto Alegre. Marum, já me pediu para guardar a vaga. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais. E sucesso para a Vera Armando na empreitada de hoje à noite, com seu
Esporte Clube Internacional. Calma, o jogo é às 8, espera. Eu sei que tu vai, nunca deixa de ir. Obrigado, boa noite, até amanhã, com o governador Sartori, que estará aqui. E depois da manhã, o Eduardo Leite. São as duas entrevistas desse segundo turno com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.